Olá, eu sou o professor Flávio Tabellini e nós vamos estudar escoamento compressivo unidimensional. Aqui nós estamos no capítulo 1. Vai ser uma novela ou pode ser uma série, depende, né? Mas vai ser melhor assim porque pelo menos a gente vai poder ver com mais detalhes. Considerações sobre escoamento. Velocidade uniforme nas seções, fácil, mais fácil. Regime permanente, beleza. Energia potencial desprezível. Maravilha, né? Alguns tópicos a menos para a gente poder estudar o escoamento compressivo. Vamos ver, nós vamos usar as equações dos gases ideais ou perfeitos, né? Então, nós vamos usar, vem lá da termodinâmica, tá? Pressão é igual a densidade vezes a constante do ar vezes a temperatura. Temperatura sempre em Kelvin, nós vamos trabalhar aqui sempre em Kelvin, tá? Às vezes, temperatura pode ser dada em graus Celsius no enunciado, mas nós vamos trabalhar em Kelvin, sempre Kelvin. Temperatura absoluta, tá? A energia interna, ela é função do volume específico e da temperatura. Tá? Então, nós temos aqui o diferencial da energia interna. Tá? No caso, para o gás ideal, nós vamos ter só a derivada da energia interna em relação à temperatura. Tá? Então, que vai ser, no caso, CV, para volume constante. Mesma coisa para a entalpia, né? A ideia é a mesma. Tá? Aqui tem o diferencial da entalpia, que varia em função da pressão e da temperatura. E no caso, a entalpia vai variar só com a temperatura para o gás ideal, então vai ser o CP ao invés de CV. Então, energia interna é o CV, calor específico a volume constante. Entalpia é CP, calor específico a pressão constante. Tá? Nós temos aqui, então, o H igual a 1 mais PV, que é igual a 1 mais P sobre ρ, que é igual a 1 mais RT, qualquer uma dessas. E volume específico é o inverso da densidade. A densidade também é o inverso da velocidade, velocidade não, volume específico. O volume específico é o inverso da densidade, vamos lá, de novo. E a densidade é o inverso do volume específico. Beleza. Razão entre os calores específicos, CP sobre CV. E CP é CV mais R, tá ok? E aqui nós temos as duas expressões do CP e do CV em função do K e do R. A variação da energia interna e da entalpia para propriedades constantes. Tá? Então, nós temos aqui essa integral, nós temos o calor específico, a volume constante, em função da temperatura, então é uma função. A mesma coisa é para o CP. E quando a gente trabalha com propriedades constantes, o CV e o CP são constantes, eles saem da integral, vai ser só a variação da temperatura. Tá? Lembrando que os calores específicos são avaliados na temperatura média em um processo. A entropia para o processo reversível aplicado a sistemas. Tá? Então, nós temos que o diferencial da entropia é igual ao diferencial do calor sobre a temperatura em um processo reversível. Consequentemente, o ΔS, a variação de entropia nesse caso, é integral de do ponto 1, temperatura T1 até a temperatura T2, do diferencial de dq sobre T, no processo reversível. Em entropia para um processo irreversível aplicado a sistemas, nós temos que a variação de entropia, S2 menos S1, é igual a essa taxa de transferência de entropia mais uma transferência de entropia devido à transferência de calor, mais uma entropia gerada no sistema, ok? Então, está aí a entropia para um sistema. Então, a variação de entropia é igual a entropia transferida para o sistema através da transferência de calor, mais a entropia gerada. Beleza? Processos reversíveis. Tá? A entropia gerada é zero, então ΔQ igual T vezes ΔS. E o ΔS vai ser igual a zero, né? Já que o processo é reversível. Ok? Processos irreversíveis. Tá? O S gerado é maior que zero, então o ΔQ vai ser menor que T vezes ΔS e o ΔS vai ser maior que zero. Processos impossíveis. A entropia gerada é menor que zero, então o ΔQ vai ser maior que T vezes ΔS e o ΔS vai ser maior que zero. Processo adiabático. ΔQ igual a zero. Ok? E aí, para o processo adiabático reversível, ΔQ igual a zero e ΔS igual a zero. Processo adiabático e sendo ele reversível, é igual a um processo isentrópico. Beleza? Bom,
Relações termodinâmicas para processos reversíveis. T vezes o diferencial da entropia é igual ao diferencial da energia interna mais a pressão vezes o diferencial do volume específico, que é igual, a outra expressão é temperatura vezes o diferencial da entropia é igual ao diferencial da entalpia menos o volume específico vezes o diferencial da pressão. A variação para um gás ideal, né, pegando essas relações diferenciais, nós podemos ter que essa última expressão aqui, calor específico é o volume constante, vezes o ln de T2 sobre T1, mais R vezes ln de V2 sobre V1. Tá? Nós podemos também ter a variação de entropia para um gás ideal em função da pressão e do volume específico. Então, nós vamos ter aqui CV vezes ln de P2 sobre P1, mais CP vezes ln de V2 sobre V1. Ok? Então, nós temos as relações também para processos reversíveis. Então, ó, para processo isentrópico, quando S1 igual a S2, P vezes V elevado a K, esse K é aquela razão entre os calores específicos, é uma constante. Então, nós temos aqui a expressão. Nós podemos ter também temperatura vezes volume específico elevado a K menos 1, é uma constante. Nós temos a relação aqui entre o ponto 1 e o ponto 2. E temperatura elevada a K vezes P elevado a 1 menos K é igual a constante. Também temos a relação entre o ponto 1 e o ponto 2 aqui, tá? Essas expressões só são válidas para processos isentrópicos, ok? Então, nós temos aqui a relação entre a temperatura e a entropia, tá? Como essas propriedades variam, tá? Então, ó, aqui conforme, aqui o P aumenta nesse sentido e aqui o volume diminui nesse sentido aqui, ok? Muito bem. Vamos à velocidade do som. Beleza. Aqui nós temos dois volumes de controle. O do lado esquerdo aqui, um volume de controle fixo. E aí nós temos uma frente de ondas. Como que ela ocorre? O pistão, você dá um determinado empurrão, né? Uma pequena variação nesse pistão. O fluido que está, no caso A, vai ter uma pequena variação aí de velocidade. Então, para quem está à direita da frente da onda, fixo, ele ainda não percebe nada, a velocidade vai estar igual a zero. Mas aqui, onde está ocorrendo aqui, onde ocorreu a frente de onda, tem uma pequena variação de velocidade. E tem um aumento de pressão, um pequeno aumento de pressão. Tá? Agora, o volume de controle movendo-se com a frente de onda, né, está se movendo aqui junto, tá? Também ocorre, é tudo igual, né, exceto que a questão das velocidades. Tá? Também, dentro do onde ocorreu o aumento da pressão, né, dentro do onde está tendo a variação aí dessa velocidade, tem o incremento da pressão. E antes, não. Continua. Então, ó, a direita, ele se move com uma velocidade do som. E daqui do lado esquerdo vai ser a velocidade do som menos essa variação de velocidade. Tá? Então, essa aí é a propagação de uma onda elástica. Ok? E aí nós vamos aplicar a equação da quantidade no volume controle móvel. Tá? Então, nós temos aqui a variação da massa dentro do volume de controle, mais o fluxo de massa através das superfícies do volume de controle. Ok? Mas o regime de escoamento é permanente e a velocidade é uniforme na seção. Então, essa primeira equação vai se transformar nessa segunda aqui. Vai ficar o somatório de ρ vezes V, produto escalar pelo vetor da área, ok? Então, é produto escalar. Falei divergente, não é divergente não, é produto escalar aqui no caso, ok? Bom, então, como esse primeiro termo fica sendo igual a zero. Beleza. Então, ó, desenvolvendo as equações da continuidade, tá? Lá do volume de controle, nós vamos ter um aumento de densidade, lembra lá? O ρ mais delta ρ. Um C menos delta V vezes a área, menos a densidade do lado direito do volume de controle, vezes a velocidade do som, vezes a área não mudou, a área é a mesma, tá? Nós estamos desenvolvendo essa equação, isso aqui é igual a zero. Rearranjando esses termos, vai dar que a diferencial da velocidade é igual a C sobre ρ vezes o delta ρ. Ok? E aí, ó,
Um detalhe, hein? Produto de dois ou mais termos infinitesimais é igual a zero. Δρ vezes Δv é igual a zero. Porque aqui, ó, nós vamos ter esse produto ρ vezes C, ρ vezes Δv, Δρ vezes C e Δρ vezes Δv. Tá? Então, só para lembrar aí, ok? Muito bem. Nós agora vamos aplicar a equação da quantidade de movimento linear para o volume de controle móvel. Então, a soma das forças que atuam em X é igual a quantidade de movimento linear dentro do volume de controle, mais a taxa de quantidade de movimento linear que atravessa a superfície de controle. Tá? Regime permanente, velocidade é uniforme, então esse termo aqui da integral do volume de controle vai para zero, essa integral da superfície de controle se transforma num somatório, então aí nós vamos ter a velocidade V na direção X, vezes ρ, vezes o produto escalar da velocidade pela área. E aí, ó, desenvolvendo tudo isso, o termo, de novo, da quantidade de movimento linear na direção X, tá? Nós vamos ter a pressão mais ΔP vezes A menos a pressão vezes a área, que é a soma das forças que estão atuando no tubo, né? Do cilindro, conjunto de cilindro pistão, é igual a todo aquele termo lá de densidade vezes velocidade vezes área, ok? Do lado, tem um lado que é sem incremento da velocidade, daqui que é o do lado direito, e esse aqui é do lado esquerdo, que tem o C menos ΔV, tá? E o ρ mais Δρ. Rearranjando todos esses termos aqui, nós vamos chegar nessa equação que C ao quadrado, no caso C é a velocidade do som, é igual a ΔP sobre Δρ. Então, C é igual a raiz quadrada de ΔP sobre Δρ. E o módulo de compressibilidade definido como o diferencial da pressão sobre o diferencial da densidade sobre a densidade. Para sólidos e líquidos, a velocidade do som é definida como o módulo de compressibilidade sobre a densidade. Para um gás ideal, a pressão, a densidade e os escoamentos entrópicos são relacionados dessa forma aqui, pressão sobre ρ elevado a K igual a constante. Jogando na expressão anterior dos slides, nós vamos achar que a velocidade do som de um gás é igual a raiz quadrada de K vezes R vezes T. K é a razão entre os calores específicos, no caso do ar vale 1,4, varia um pouco, mas nós vamos considerar aqui em todo o nosso curso que vale 1,4. E vamos trabalhar só com ar para não ter problema de falta de ar para vocês. R é a constante universal do ar e T é a temperatura em Kelvin, certo? Muito bem. Então, a gente termina por aqui, certo? Aguardem as cenas aguardem as cenas do segundo capítulo, que virá em breve. Um grande abraço.